para que as pessoas entendam, vão entender o contexto, né, Rodolfo? Esse é um trecho, o Arco Metropolitano, que agora está sob nova concessão. Então tem muita coisa a ser feita, algumas obras já começaram, mas o legado de desleixo, de descaso, Rodolfo, deixou assim um buraco para a gente assim, que vai demandar muito tempo e muito dinheiro para consertar, não é, Fernando? Fernando voltou, saiu de onde ele estava para melhorar o sinal. Estão me ouvindo agora, gente? Agora é perfeito. Claro, Vambora. perfeito. A Agatha me deixou pendurado aqui na ligação 20 minutos, eu fiquei ouvindo tudo, na hora que eu fui entrar, caiu a ligação. A Agatha é maldosa, né, Fernando? Vai, manda, cara. Pessoal, eu estava falando o seguinte, que perguntaram se eu vi alguma blitz, alguma fiscalização, eu não vi nenhuma viatura de polícia lá. Percorri, na verdade, assim, rezei 3 Pai Nosso, 5 Ave Maria, peguei o carro da reportagem e percorri o Arco Metropolitano ontem à tarde, de Caxias até Itaguaí e voltei, né? São 72 quilômetros para ir, mas 72 para voltar. Não encontrei nenhuma viatura da polícia, encontrei pouquíssimo tráfego, né? A via é pouquíssimo utilizada, a via que foi pensada para desafogar, né, as vias expressas, Avenida Brasil, linha vermelha, mas na prática ela é muito pouco utilizada porque as pessoas basicamente têm medo, né? E o que eu encontrei lá, na verdade, Rodolfo, Dono, Agatha, ouvintes, foi um cenário, assim, de abandono, né? Aqueles postes, né? Aqueles polêmicos postes de energia solar, né? Que o Tribunal de Contas já tinha apurado um superfaturamento milionário, aí, de 17 milhões de reais, que motivou, inclusive, investigações da Operação Lava Jato. Eles estavam todos no chão de novo, gente. Todos, mas assim, não... É que é só passando para entender, gente. Não é modo de falar. Eles estavam, assim, 90% dos postes, principalmente de Japeri em direção a Itaguaí, no chão, estavam jogados no chão, sem os painéis solares, sem aquelas baterias, estavam só aquelas caixinhas e os postes lá, o esqueleto do poste jogado no chão. A gente viu essa situação na quinta-feira da semana passada, aí eu falei, gente, a gente tem que fazer uma reportagem disso de novo, para o Jornal da Band, para o Jornal do Rio, porque é um absurdo, assim, é um cenário de total abandono na via, né? E uma coisa liga a outra, né? A falta de iluminação é um dos fatores que mais contribuem para essa sensação de insegurança, e não é à toa que os números falam por si, né? A gente não conseguiu levantar exatamente o número de roubos de carga no Arco Metropolitano. Parece que nenhum órgão tem esse número, parece que esse número não é importante. Mas a gente conseguiu levantar o número de roubos de carga naquele trecho, naquela AISP, né, que é a unidade que é utilizada pela Polícia Militar, que engloba o entroncamento do Arco com a BR-040. Só naquele trecho, no mês de abril, foram 454 casos de roubo de carga. Isso dá uma média aproximada de 15 casos por dia, gente. Assim, é mais do que um roubo de carga a cada 2 horas que acontece só naquele trechinho ali do entroncamento da BR-040 com o Arco Metropolitano. Cara, ali na altura, Fernando, do hospital, o antigo Hospital de Saracuru, no Hospital Adão Pereira Nunes, ali naquele entroncamento, né? Exatamente, agora, exatamente. O Fernando, eu fiquei impressionado com essa tua percepção de que 90% dos postes, desses que foram colocados de energia solar, estão vandalizados, caídos, sem funcionar. Se eu não estou errado, os que estão ainda de pé são próximos aos entroncamentos com a Dutra, que é uma ponta mais próximo lá ao Porto de Itaguaí, o entroncamento da BR-040, que eu passei outro dia, vi que tem em pé. Agora eu te pergunto numa imagem que a gente está colocando aqui, que vocês fizeram por lá. As placas solares, elas estão, pelo menos, tô vendo uma ali, pelo menos algumas, ou a maioria está lá. Não. Eu pergunto... Não. Não, a placa também não? Foi Pelo que eu tô tudo. entendendo... Foi tudo, foi caixinha, foi Olha aí a placa placa solar. que tá aparecendo na imagem, ó. Tem uma placa aí na imagem. Eu passei aí lá recentemente para subir para Miguel Pereira ali pelo Arco Metropolitano. Não sei qual foi a impressão agora do Fernando, mas eu vi raras placas no trecho que eu passei. E você, Fernando? A minha impressão foi a mesma que a sua, dona. Eu diria que dos postes que ainda estão em pé, pelo menos a metade estão sem a placa solar ou aquela bateria, né? Às vezes passa até a impressão que esse aqui está inteiro, mas aí você vai ver com atenção, aquela caixinha está aberta e a bateria já foi roubada, né? Por esses criminosos que acabam vendendo, e até hoje eu não lembro, pelo menos, de ter visto uma investigação, assim, com inteligência para pegar esses receptadores, porque o governo vai, né, substitui, às vezes faz a manutenção, agora a via foi até concedida à iniciativa privada, e o negócio não dura
não dura um mês, né? Rapidinho, os criminosos vão e roubam novamente. A gente entrou em contato, gente, com a concessionária que assumiu em setembro do ano passado. É a Eco Rio Minas. Esse é o nome da concessionária, daquele grupo Eco, que tem várias outras, que administra também várias outras rodovias pelo Brasil. A gente perguntou, gente, e aí, né? Vai fazer o quê? Os postes estão todos no chão, não tem iluminação. Os caminhoneiros com quem eu conversei todos disseram, olha, não passo lá, mas nem que me paguem, não passo de noite. Eu conversei ontem, inclusive, abrindo um parênteses aqui, com um caminhoneiro que, em 2013, transportou esses postes de iluminação de São Paulo para o Rio, para que eles fossem instalados no arco metropolitano, é o Nelson. E o Nelson me falou, olha, Fernando, hoje em dia, nem que me paguem para eu passar no arco metropolitano. Se o caminhão enguiçar, a gente tiver que encostar se tiver que parar no acostamento, é roubo na certa, 100%. Os bandidos pegam, jogam pedra no para-brisa, os bandidos cercam a gente de moto e obrigam a gente a entrar em comunidades. Então eu perguntei, o Eco Rio Minas, e aí, né? Como é que faz? A gente chegou ontem lá e alertados pelo jornalismo da Band, tinha funcionários da concessionária recolhendo esses postes que estavam jogados no chão. E a gente falou, tudo bem, vocês estão recolhendo, é importante, até para não passar tanto essa imagem de abandono, mas e agora? Como é que vai ficar? Quando é que vocês vão botar um outro sistema de iluminação? Sabe qual foi a resposta dele, gente? O prazo para botar um novo sistema de iluminação lá é 2027. Então, até 2027, o motorista vai ficar no escuro. Eu quando peguei a nossa pauta, né, produzida de véspera, eu li aquilo lá e falei, gente, não, essa informação está errada. A gente não pode aceitar essa informação. Vamos questionar de novo a concessionária para ver se é isso mesmo? Até para a gente não se precipitar e ser injusto e passar uma informação incorreta no ar. E aí a nossa produção ligou para a concessionária e eles já falaram, não, é isso mesmo. O prazo previsto nesse contrato de concessão é setembro de 2027. E não tem nenhum plano de contingência, nada vai ser feito. Ao que parece, eles vão só retirar esses postes que estão lá jogados no chão e vai ficar sem iluminação mesmo. E aí o motorista é que se dane, né? O motorista é que tem a sorte, ou então que pegue outro caminho, porque passar pelo arco metropolitano é área de risco, né? Área de risco brabo. Só que por parte, né, como um açougueiro. Primeiro o Gustavo Azevedo disse, olha, Rodolfo, pode perguntar pro dono lá e pro Fernando Davi. A única coisa que está em obra, eu passei ontem pelo arco, é uma peça de pedágio free flow que eles estão instalando lá. Deve ser dessa nova concessionária, para em breve ter essa cobrança do que eles falam que é free flow, né, que é aquela coisa do pedágio que você passa direto e captura pelo tag ou pela placa. A segunda coisa, é bem verdade, Fernando, só para colocar aqui uma coisa, que estradas, não só no Brasil como no mundo, em sua maioria, elas não têm iluminação de ponta a ponta. Aliás, você vai na Dutra, você vai na BR-040, normalmente elas têm iluminação mais na parte urbana, quando elas estão atravessando ou as cidades ou uma parte um pouco mais adensada de pessoas, de travessia de pessoas e por aí vai. Mas você pega, por exemplo, qualquer estrada no Brasil, e isso não é realmente obrigatório, que as estradas elas têm iluminação em 100% do teu trecho. Porém, a pergunta, o questionamento e o levantamento de bola do Fernando Davi, eles fazem todo sentido aqui, porque lá atrás nós tivemos. E veja, se você pesquisar como o Fernando colocou da época da Lava Jato, você vai ver que na origem essa colocação dos postes, inclusive na quantidade que se tem, ela já tinha lá uma malandragem para corrupção, para não falar outra palavra aqui. Porque se você pesquisar, inclusive foi uma empresa que tinha uma base próxima à terra do Pezão, na época que tocou a obra, o Luiz Fernando Pezão, que era vice-governador, ao invés deles botarem, segundo uma regra que tem em estrada no Brasil, ou em colocação de postes no Brasil, uma distância de, sei lá, quantos metros, vou chutar 10 metros entre um poste e outro, eles diminuíram e colocaram, sei lá, cada 5. Para quê? Para que eles pudessem fazer um orçamento inchado, inflado e com isso certamente desviarem dinheiro. É muito ruim que isso tenha acontecido, porque foi legal a iniciativa de você pensar em energia solar, já que o sol é em abundância no Rio de Janeiro, como hoje, por exemplo, para poder gerar a própria energia do poste. E a gente não pode trocar as bolas. Ah, viu? Não faz mais isso não, que não vai dar certo no Brasil. Não, os caras obviamente estão roubando pela bateria e pela placa solar, porque isso tem valor de mercado. Você pode ter certeza que tem muita gente
que está comprando energia solar para sua casa, para o que for, à base de roubos como esses aí que a gente está vendo no Arco Metropolitano. Os caras estão roubando e estão revendendo isso, porque é caro. Mas é legal a ideia. O que você tinha que ter era uma via monitorada, com câmera, com base da polícia nas pontas e quem sabe no meio, em que você vê, pombas, o cara ele não sobe num poste como esse em 1 segundo, que nem aqueles caras assim, que são bons nisso, né, dono, sei lá, no Nordeste, que o cara sobe naquele coqueiro às vezes de 20, 30 metros. Da festa junina. É, que os caras são habilidosos, sobem numa rápida, blá, 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 pum, pega o coco, joga lá embaixo, blá, 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 desce. Não é isso não. O cara encosta uma baita de uma escada, quando ele não vem por baixo pra serrar, como alguns estão serrados. Isso. Então ele fica lá serrando. Serrou, aquilo cai. Depois que cai, ele tem que abrir para retirar a bateria e depois arrancar a placa. Você acha que isso é uma operação, por mais que alguém seja treinado, né, Fernando? Isso não é uma operação que você faz em 30 segundos, 1 minuto. Se tiver câmera, opa, encostou um carro. Você sabe que a ponte tem isso, a ponte Niterói. Encostou um carro, na hora uma câmera pega, manda a viatura para lá. Inclusive pode ser alguém tentando pensar em fazer besteira, mas também pode ser alguém com problemas. E manda a viatura pra lá, manda pra ver o que que é. Então, se tivesse isso, não roubava os postes, pô, é só recolocar, mesmo que seja onde tem que colocar, mas faz. Então não pode se jogar uma ideia que foi positiva, apesar de ter sido criada, pensada, inclusive na quantidade de postes, para a sacanagem, pra roubalheira, pra corrupção, como foi, né?